Se você olhar para o mapa da Rússia, uma coisa se destaca imediatamente: o seu tamanho gigantesco. É o maior país do mundo, se estendendo por 11 fusos horários e 2 continentes, do Ártico gelado no norte aos desertos perto do Cazaquistão e do Mar Báltico no oeste até o Oceano Pacífico no leste. É um gigante que domina o mapa mundi. Mas aqui está a reviravolta: quase 80% da população da Rússia vive em apenas 20% desse vasto território. O restante da terra está quase completamente vazio. Mas por quê? Porque um país tão poderoso tem tanta terra não utilizada, o que torna uma parte da Rússia tão habitável e o resto tão difícil. Para entender isso, precisamos mergulhar fundo na geografia, na história e até na política da Rússia, porque o motivo pelo qual a maioria dos russos vive em uma parte tão pequena do seu enorme país não é apenas uma questão de preferência, é uma questão de sobrevivência. Vamos começar com o básico. Se você dividir a Rússia em duas partes, Rússia europeia e Rússia asiática, verá um desequilíbrio enorme. A Rússia europeia representa apenas 23% da terra, mas abriga quase 80% da população. Enquanto isso, o lado asiático, também conhecido como Sibéria e Extremo Oriente Russo, cobre mais de 3/4 do território, mas está em sua maior parte vazio. A capital, Moscou, está localizada na Rússia europeia, assim como São Petersburgo, que é o coração cultural da Rússia. A maior parte das ferrovias, indústrias e instituições políticas do país está concentrada nesta parte ocidental. Para entender por que a maioria dos russos nunca se estabeleceu no leste, precisamos voltar a alguns séculos. No início, a Rússia não era o enorme país que conhecemos hoje. Começou como alguns pequenos assentamentos eslavos no que hoje é o oeste da Rússia e partes da Ucrânia. Essas comunidades iniciais foram construídas perto de rios, onde a terra era boa para a agricultura e o clima era mais fácil de suportar, mas as coisas eram muito diferentes do outro lado dos montes Urais. À medida que o Império Russo se expandia, tentou enviar pessoas para o leste em direção à Sibéria. O problema era que a vida lá era extremamente difícil. A Sibéria é conhecida por suas temperaturas congelantes, solo congelado, chamado permafrost, e longas distâncias entre as cidades. Diferente da Europa, onde as cidades podiam crescer ao redor de rios e terras férteis, grande parte da Sibéria era fria demais, remota demais e difícil demais para construir ou cultivar. Mas as coisas começaram a mudar durante a Era Soviética. Quando a União Soviética chegou ao poder no início do século XX, seus líderes queriam espalhar o desenvolvimento e a população por todo o país, incluindo as regiões orientais vazias, como a Sibéria e o Extremo Oriente. Mas, em vez de esperar que as pessoas se mudassem voluntariamente, o governo usou a força. Sob o regime de Joseph Stalin, a partir do final da década de 1920 até os anos 50, milhões de pessoas foram forçadas a se mudar para o leste. Alguns eram prisioneiros políticos, acusados de se opor ao governo. Outros eram simplesmente cidadãos comuns, transferidos por motivos de trabalho ou segurança. Muitos foram enviados para campos de prisioneiros brutais chamados gulags, geralmente localizados nas áreas mais frias e remotas. A vida nesses campos era extremamente dura. As pessoas eram forçadas a trabalhar em minas, florestas ou projetos de construção sob condições congelantes, com pouca comida e abrigo. Ao mesmo tempo, o governo soviético construiu novas cidades e centros industriais no leste. Esses locais geralmente ficavam próximos a recursos naturais, como campos de petróleo, minas de carvão ou bases militares. A ideia era usar a riqueza da Sibéria para fortalecer a economia soviética e ampliar sua presença em todo o país gigantesco. Um dos projetos mais importantes dessa época foi a conclusão da ferrovia Transiberiana, finalizada em 1916. Essa ferrovia vai desde Moscou, no oeste, até Vladivostok, uma cidade portuária no Oceano Pacífico. É a ferrovia mais longa do mundo, com mais de 9.000 quilômetros, e foi projetada para conectar as regiões distantes do leste com o restante da Rússia. Isso foi um enorme feito para a época e realmente ajudou a abrir a Sibéria, mas ainda assim, a maioria dos russos não queria se estabelecer lá. Mesmo com as novas cidades e a ferrovia, apenas pequenos grupos de pessoas decidiram viver nessas áreas. E o motivo era simples: a natureza tornou muito mais fácil viver no lado ocidental
ocidental do que no lado oriental. O lado europeu da Rússia sempre foi mais adequado para a vida. O clima é mais ameno, o solo é melhor para a agricultura e o terreno é mais plano e fácil de construir. O solo na parte europeia da Rússia, especialmente em regiões como o Cinturão da Terra Negra, é um dos mais férteis do mundo. Esse cinturão se estende por áreas como Kursk, Voronezh e Belgorod, e é ideal para o cultivo de trigo, cevada e girassóis. Como resultado, essa região produz uma parte significativa dos grãos da Rússia. Quase 70% da produção total de grãos do país vem da região do Cinturão da Terra Negra. Rios importantes como o Volga, que é o rio mais longo da Europa, e o rio Dnieper sempre serviram historicamente como rotas comerciais. O Volga conecta mais de 11 grandes cidades russas, incluindo Kazan, Nizhny Novgorod e Volgogrado, e deságua no Mar Cáspio, sustentando tanto a agricultura quanto o transporte. Essa região também está geograficamente mais próxima da Europa, o que lhe dá melhor acesso ao comércio, à cultura e à infraestrutura moderna. Duas das cidades mais importantes da Rússia, Moscou e São Petersburgo, estão localizadas no oeste. Juntas, elas abrigam quase 19 milhões de pessoas, e por boas razões. Essas cidades oferecem estradas melhores, sistemas de saúde mais fortes, mais oportunidades de emprego e educação de maior qualidade. Muitos dos principais negócios e escritórios do governo estão baseados em Moscou, atraindo profissionais, artistas e estudantes de todo o país. Mesmo durante os tempos soviéticos, sempre houve uma preferência pelo oeste. A elite russa, incluindo funcionários do governo e intelectuais, vivia em Moscou ou São Petersburgo. A maior parte dos investimentos do país era direcionada primeiro para essas cidades. Esse padrão continua até hoje. O salário médio em Moscou é quase o dobro da média nacional. Esse foco no oeste criou uma divisão clara, enquanto a região ocidental se tornou um poderoso centro econômico e político. A metade oriental, especialmente a Sibéria e o extremo oriente russo, ficou para trás. E isso acontece porque viver no leste é extremamente difícil. A Sibéria é conhecida por seu clima severo. Em lugares como Yakutsk, que é a cidade mais fria da Terra, as temperaturas podem cair abaixo de menos 60 graus Celsius no inverno. Os rios ficam congelados durante a maior parte do ano e, durante os curtos verões, nuvens densas de mosquitos tornam a vida insuportável. As cidades são poucas e muito distantes umas das outras, separadas por vastas florestas, montanhas e terras congeladas. As estradas e a infraestrutura são difíceis e caras de construir, e a agricultura é praticamente impossível na maioria das áreas. Mas apesar de estar vazia, a Sibéria está repleta de riquezas naturais. Essa enorme região contém a maior parte das reservas de petróleo e gás da Rússia, tornando-se uma das áreas mais ricas em recursos do mundo. Segundo estimativas oficiais, a Sibéria é responsável por mais de 80% da produção de gás natural da Rússia e por cerca de 70% da produção de petróleo. Na verdade, uma grande parte do gás natural, do qual a Europa depende, vem de campos de gás localizados no interior profundo da Sibéria. Da mesma forma, no coração da Sibéria está uma das maravilhas naturais mais impressionantes do planeta, o Lago Baikal. Não é apenas mais um lago. Baikal é o lago mais profundo do mundo, atingindo mais de 1.600 metros de profundidade abaixo da superfície da Terra. Mas ainda mais impressionante é que ele contém cerca de 20% de toda a água doce do planeta. A Sibéria também abriga mais de 40% das reservas de carvão da Rússia e possui algumas das maiores minas de ouro e diamantes do mundo. Por exemplo, o depósito de ouro Sukhoi Log, em Irkutsk, é uma das maiores reservas de ouro inexploradas do planeta, com um volume estimado de 540 toneladas de ouro. A região também contém grandes depósitos de urânio, o que torna a Rússia o quinto maior produtor de urânio do mundo. Mas há um grande desafio: extrair esses recursos do subsolo custa muito dinheiro. Em lugares como o Ártico ou perto de regiões extremamente remotas, o clima é congelante, o terreno é de difícil acesso e quase não há estradas. Isso significa que a perfuração de petróleo ou a mineração nessas áreas é muito mais cara do que em locais mais quentes e acessíveis, como o Oriente Médio ou os Estados Unidos. Além disso, transportar equipamentos e materiais por distâncias tão
longas torna tudo ainda mais difícil e mais caro. Por causa dessas condições difíceis, a maioria das pessoas que vive na Sibéria está lá apenas por causa de empregos relacionados ao petróleo, gás ou mineração. A vida nessas cidades não é fácil, pois elas estão longe dos grandes centros urbanos, cercadas por florestas ou gelo, e o clima é extremamente frio. Quando os recursos se esgotam, muitas pessoas vão embora e as cidades acabam sendo abandonadas. É por isso que há muitas cidades fantasmas nessa região. Os governos russos tentaram resolver isso, ofereceram terras gratuitas, impostos mais baixos e incentivos financeiros para convencer as pessoas a se mudarem para o leste, mas a maioria ainda recusa. O motivo é simples: o clima é severo demais. Os locais são muito isolados e é difícil encontrar coisas básicas como escolas, hospitais ou internet de qualidade. A vida simplesmente é dura demais. Outro motivo para o estranho padrão populacional da Rússia é seu acesso limitado a oceanos de águas quentes, e isso sempre foi um problema grave para sua economia, comércio e forças armadas. A maior parte do litoral russo está congelada durante boa parte do ano, ou está longe das principais rotas marítimas globais. No norte, a Rússia faz fronteira com o Oceano Ártico, mas durante a maior parte do ano ele está coberto por gelo espesso, tornando o comércio e a movimentação naval muito difíceis. Embora as mudanças climáticas tenham aberto algumas rotas marítimas no Ártico nos últimos anos, ainda são imprevisíveis, perigosas e extremamente caras de navegar. No extremo oriente, a Rússia toca o Oceano Pacífico e cidades como Vladivostok funcionam como portos importantes, mas o problema é a distância. Vladivostok está a mais de 9.000 quilômetros de Moscou. Fica do outro lado da Sibéria e, embora tecnicamente seja um porto de águas quentes, as temperaturas de inverno ainda podem congelar as águas ao redor e dificultar o acesso, especialmente sem apoio constante de navios quebra-gelo. Esse isolamento fez com que os portos russos no Pacífico fossem importantes, mas não centrais para o comércio diário ou para a vida populacional. O melhor acesso oceânico da Rússia é pelo Mar Negro, através de portos como Sebastopol, mas aqui também existe um porém. Para chegar ao Mar Mediterrâneo, os navios russos precisam passar pelos estreitos de Bósforo e Dardanelos, ambos controlados pela Turquia, que é membro da OTAN. Em tempos de tensão ou guerra, esses pontos de estrangulamento podem ser bloqueados, cortando efetivamente a Rússia do Oceano Atlântico e das rotas comerciais globais. Portanto, como o acesso a portos de águas quentes está principalmente no oeste ou no extremo sul, a população, a infraestrutura e a indústria naturalmente se desenvolveram mais próximas dessas áreas. Mas esse vazio também é uma das maiores armas da Rússia. Embora o leste da Rússia possa parecer uma fraqueza por ter tão poucas pessoas, na verdade, ele dá à Rússia uma poderosa vantagem militar. E essa vantagem é o espaço vasto. Essa imensa terra vazia funciona como uma zona de amortecimento natural. Se um inimigo tentasse invadir pelo leste, teria que atravessar milhares de quilômetros de florestas, rios congelados e cadeias de montanhas. Alguns dos terrenos mais hostis da Terra antes de chegar perto dos principais centros populacionais da Rússia. Isso dá à Rússia tempo para detetar, atrasar e responder a qualquer ameaça. Isso não é apenas teoria, já funcionou na história. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista invadiu a União Soviética pelo oeste, numa campanha conhecida como Operação Barbarossa. À medida que as forças alemãs avançavam, as tropas soviéticas recuaram estrategicamente para o interior, usando a vastidão do território para esticar as linhas de suprimento do inimigo e ganhar tempo. Enquanto os alemães lutavam contra o rigoroso inverno russo e as longas distâncias, os soviéticos se reorganizaram, se rearmaram e eventualmente os expulsaram. O mesmo princípio se aplica ao leste. A geografia da Rússia desacelera qualquer invasor, permitindo absorver e resistir aos ataques. Durante a Guerra Fria, a União Soviética construiu algumas de suas mais importantes bases militares, silos de mísseis e estações de radar por toda a vastidão da Sibéria. Essas instalações foram colocadas longe de bases aéreas inimigas e rotas de satélites, reduzindo o risco de um ataque surpresa. A região também abrigou bombardeiros estratégicos e armas nucleares, todas escondidas em áreas remotas onde poucas pessoas viviam. Portanto,
entanto, mesmo que o leste da Rússia pareça vazio, ele dá ao país espaço para respirar, tempo para reagir e locais para esconder suas armas mais poderosas. Então, por que 80% dos russos vivem em apenas 20% do território? Porque a natureza tornou o oeste mais habitável e o leste mais desafiador. Mas esse espaço vazio no leste não é apenas um problema, é também uma força oculta. Ele protege a Rússia, lhe dá margem para a defesa e guarda os recursos que alimentam seu poder. Hoje, a tecnologia e o transporte melhoraram. Voos de Moscou para Vladivostok duram apenas 8 horas. Conexões de internet atravessam o país, mas ainda assim, os aspectos básicos da vida diária não mudam. Na Rússia europeia, as cidades estão próximas umas das outras. Os trens são rápidos, as lojas estão bem abastecidas e os serviços públicos, como escolas e hospitais, são melhores. Cidades como Novosibirsk e Ekaterimburgo, algumas das maiores a leste dos Montes Urais, ainda oferecem uma vida moderna. Mas, se você for mais fundo no leste, as coisas começam a piorar. Muitos jovens saem em direção ao oeste para estudar ou trabalhar, e a maioria nunca volta. As áreas remotas têm menos nascimentos e mais pessoas idosas. Assim, enquanto a Rússia ocidental continua crescendo, o leste está lentamente perdendo sua população, mesmo que a terra ali continue rica em recursos. No fim das contas, a Rússia continua sendo um gigante, mas é um gigante apoiado em uma só perna. Ela tem força, mas um passo em falso pode fazer tudo desabar, e isso torna o seu futuro tanto poderoso quanto incerto. Inscreva-se neste canal se você gosta de vídeos de geografia animada com mapas como este. Nos vemos em breve em outro vídeo. Cuide-se!